Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Geraldo Medeiros, biomédico. Eu gostaria de trazer para vocês uma curiosidade, eu diria bem interessante. Eu já citei aqui a vez passada sobre essa composição bioelétrica que nós temos no corpo, né? É uma estrutura bioelétrica a qual nós denominamos electroma. Esse electroma tem sido estudado aí pela academia, né, pelos centros científicos aí ao redor do mundo, e também faz parte do meu estudo independente. E é um estudo muito interessante, muito profundo, inclusive, para que a gente possa entender um pouquinho o que é essa composição bioelétrica do nosso corpo. Imagina o seguinte: nós somos exatamente igual a um equipamento eletrônico. Cada uma das nossas células produz eletricidade, ou seja, elas têm uma capacidade eletrogênica. E essa produção de eletricidade é muito mais do que transmitir a eletricidade em si, uma para a outra, mas uma forma de se comunicar com o corpo todo. Ou seja, uma célula ela pode se comunicar com o corpo todo através de impulsos elétricos, mesmo provenientes de células não neurais. Então veja bem, esse comportamento das células em nível bioelétrico pode ser rastreado, ele pode ser medido. E o que é mais interessante nesses estudos é o seguinte: as oscilações bioelétricas normalmente precedem doenças. Isso é um estudo que está sendo aprofundado, que está sendo levantado, inclusive mais informações a respeito. Existe uma quantidade enorme de produções científicas a respeito e livros sobre bioeletricidade, e que tem demonstrado que oscilações bioelétricas no corpo precedem os problemas clínicos que nós chamamos, né? As doenças em si. Então, imagine o seguinte: a possibilidade de nós detectarmos uma oscilação bioelétrica no corpo antes que a doença se instale. Quando a gente fala doença, a gente já fala numa aberração clínica, ou seja, a aberração clínica é uma alteração nos exames clínicos. E isso parece que tem sido um foco muito importante, muito interessante desses centros que são espalhados no corpo todo, no mundo todo, inclusive algumas universidades. Uma das curiosidades assim bem interessantes também é assim: o nosso corpo ele busca se manter equalizado eletricamente. Isso quer dizer que ele tem uma faixa de oscilação que pode ser entre 1,5 a 4,5 milivolts quando contado a partir da pele. Ou seja, se eu colocar um eletrodo na pele, eu vou ter alguns registros, inclusive de onda, de frequência, uma série de outros parâmetros. E o que é interessante é assim: existem alterações no nosso corpo que podem ser provocadas por excesso de eletricidade ou por falta de eletricidade. Esse excesso de eletricidade, por exemplo, é aquilo que a gente chama de problemas hipereletrônicos, estímulos hipereletrônicos. Ou seja, imagine o seguinte: você tem um aparelho eletrônico que você, ali está marcado 110, e você coloca na tomada 220. Ele vai funcionar por alguns segundos, depois ele queima. Nosso corpo seria algo mais ou menos assim, só que ele busca criar uma isoeletricidade tentando compensar esses excessos elétricos. No entanto, quando isso permanece por muito tempo, surgem as patologias hipereletrônicas. Essas patologias hipereletrônicas estariam envolvidas, por exemplo, no campo das doenças autoimunes, né, das doenças cancerígenas e outras várias aí, né? Agora, a falta de eletricidade também pode provocar disfunções importantes: depressão, falta de ânimo. Falta de ânimo também tem várias, é muito amplo, né? Mas às vezes, quando é uma falta de ânimo que já beira quase a depressão, o próprio hipotiroidismo é uma função hipoeletrônica, quer dizer, é uma espécie de uma patologia hipoeletrônica. Ou seja, é quando existe uma baixa na carga elétrica, está muito abaixo do que deveria. Isso também pode ser medido. Então veja só, essas são teorias que surgem e que eu trago para vocês entenderem mais ou menos, buscarem entender que existe, além do corpo físico, né, do nosso corpo humano em si,
além dos nossos músculos e ossos, existe uma outra estrutura, que é essa estrutura bioelétrica, que é algo assim fascinante de a gente perceber, algo fantástico. Agora, sabia de uma coisa? Olha que interessante isso. Se você tem uma prótese, seja dentária, ou uma prótese na perna, no braço, que seja metálico, existe algo que é chamado de carga elétrica parasitária. Carga elétrica parasitária, na verdade, é um termo que é utilizado na própria eletrônica em si, na ciência eletrônica. Só que voltado para o corpo humano, é uma carga elétrica que não é produzida pelo próprio corpo, ela se soma ao corpo. Então, por exemplo, se você passa próximo de um aparelho eletrônico, de um transformador elétrico, aquela carga eletrônica que está em volta, aquele campo eletromagnético que está em volta do equipamento, ela penetra no seu corpo também. E, obviamente, o seu corpo vai trabalhar para poder equilibrar aquilo. O ideal seria se nós pudéssemos aterrar. E eu vou dar uma dica já para vocês que é bem interessante. Então, essa carga parasitária, ela cria um campo, na verdade, eletromagnético ao redor da prótese que pode acidificar aquela área e pode, então, produzir uma patologia hipereletrônica. Então, é uma coisa para a gente pensar. Agora, isso abre caminhos, né, para nós pensarmos assim. Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas andavam descalças na rua, né? Ou elas iam para a praia, ou elas andavam na terra, punham o pé no chão, na grama. Essa carga elétrica excessiva do corpo era conduzida para a terra. Ou seja, nós conseguíamos fazer um aterramento biológico. Hoje já não é assim, né? A gente anda com borracha, nós ficamos isolados do chão, né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Agora, faz um experimento. Eu gostaria de propor esse experimento para vocês fazerem em casa e depois vocês escrevem aí o que vocês acharam. Veja só, nós temos duas bombas elétricas importantes, cérebro e coração. O nosso cérebro, nós temos terminais nervosos, né? Nós temos vias nervosas que partem do cérebro e irradiam para o corpo todo. Essas vias nervosas, elas conduzem eletricidade, impulsos elétricos, tal qual uma fibra óptica. E ela, então, gera também eletricidade e microcampos eletromagnéticos. Agora, imagine o seguinte, será que haveria a possibilidade de uma carga elétrica parasitária se somar a esse estímulo elétrico do nosso cérebro a ponto de congestioná-lo, a ponto de criar alterações, neuromodulações ou alterações no funcionamento celular? Isso é uma coisa para se pensar. E o que é mais interessante, se você colocar o pé na água com sal por 15 minutos, muito simples, pega um balde com água, coloca umas 2 colheres de sopa de sal, coloca os pés ali e fica 15 minutos. Faça isso antes de dormir. Depois toma um banho, tira aquele sal, você vai ver que noite de sono maravilhosa você vai ter. Experimenta fazer isso, tá, gente? Então, eu não sei se o assunto ficou muito complexo, ficou muito, assim, fora da realidade, mas o que é mais legal é a gente entender que o corpo humano é muito mais do que aquilo que a gente imagina. É algo maravilhoso. E quem sabe, né, a origem de muitas patologias seja os distúrbios bioelétricos e quem sabe essas novas metodologias de avaliação consigam entender que o corpo humano avisa quando vai ficar doente. Então, fica a dica aí, né, gente? Tá bom? Um abraço para vocês.